pessoal, a gente está começando mais um bate-papo com epilepsia, hoje trabalhando de uma maneira diferente. Nós temos uma convidada, que é a doutora Maria Luísa Monreza, que é a atual presidente da Liga Brasileira de Epilepsia. Aceitou nosso convite ilustre para poder estar participando dos nossos vídeos. E esse primeiro vídeo, nós vamos fazer alguns vídeos com ela, e esse primeiro vídeo que a gente vai fazer é a respeito de diagnóstico, né? Como que o paciente enfrenta um diagnóstico de epilepsia e como que o médico lida com essa situação, como que o médico passa essa informação para o paciente, né? Então, a gente vai fazer da mesma forma como a gente faz os vídeos, é um bate-papo mesmo, né? Então, queria saber um pouquinho isso da senhora, assim, Normalmente, o diagnóstico de epilepsia não é fácil para o paciente, né? Muitas vezes eles vão esperando que não seja epilepsia, e quando você fala que tem realmente epilepsia, eles não sentem muito bem. Aí o que é importante, é interessante que os jovens, os adolescentes aceitam melhor que os pais. Talvez por não ter um conhecimento tão profundo do que é a epilepsia ou de já terem vivenciado outras pessoas com epilepsia. Então, aos poucos, a gente vai tentando mostrar o que é realmente a epilepsia, quais são os problemas, quais são as facilidades, como encarar a epilepsia. Então, esse esclarecimento é muito importante, mas às vezes você leva mais de uma ou duas consultas para que você consiga esclarecer isso. Você acha que eles veem assim de uma maneira muito pior do que é a realidade? Eu acho, e inclusive isso que eu estou falando do adolescente, porque normalmente eu falo para o adolescente ou paciente mais jovem, olha, você tem epilepsia, você vai tomar uma medicação e a sua vida vai ser normal. Mas a mãe fala, ele precisa avisar na escola? Eu falei, acho bom às vezes a escola ser avisada. Aí quando chega na outra consulta, a mãe não deixou ele contar na escola, ele quis, ou então a mãe fica brava, doutor, ele foi lá na escola e falou para todo mundo que ele tem epilepsia. Então ele não tem ainda o preconceito, mas a família já tem e acaba passando isso para o paciente. A gente tem, né, por exemplo, assim, não estou dizendo que a gente é eliminado com isso, mas estou dizendo, por exemplo, o Edu tem epilepsia desde os 3 anos, eu tenho desde os 7 anos, né? Hoje temos uma média de 40 anos cada um, assim, e naquele tempo acontecia um diagnóstico de epilepsia e agora há pouco eu vi esse negócio dos pais não aceitarem tão bem quanto um eventual adolescente quando escuta a notícia, você tem epilepsia. Eu queria saber se a doutora acha que hoje em dia se há essa diferença, se aceitava-se como antes, assim, ou com toda essa carga de informação que a gente tem disponível hoje, se aceita-se de uma melhor maneira hoje? Eu acho que não mudou. Eu acho que o estigma ainda é muito grande. Por mais que a gente tenha trabalhado, a gente trabalhe, por mais que a gente fale, ainda é um diagnóstico pesado e que leva muito estigma. E que as pessoas custam a entender o que é realmente epilepsia. Então eu acho que isso não mudou, apesar de todo o trabalho, porque há um tempo atrás, você lembra, Edu, tinha a campanha Epilepsia Saindo da Sombra, a maneira de se divulgar a epilepsia. E isso eu acho que foi uma campanha bem conduzida. Da Organização Mundial de Saúde. A própria Liga Internacional contra a Epilepsia, né? Agora a gente está numa outra fase, que é levando a parte do esporte, as pessoas com epilepsia praticam esporte, mostrando atletas que têm epilepsia, mas você vê que é pouco, você consegue mudar pouco esse conceito. Até hoje, por exemplo, você fala, a tal pessoa tem epilepsia, o seu filho ou o mesmo paciente. Doutor, então não posso mais praticar esporte? Então existe muita, a pessoa é normal, a pessoa está sentada ali. Parece que você está alimentando a vida da pessoa em todos os sentidos. E como a pessoa chegasse, se fosse uma pessoa com muitos problemas, se a pessoa está na sua frente, ela é normal, ela se sente normal, mas à medida que você fala, ela já começa, então não posso fazer isso, então não posso fazer aquilo, entendeu? É um estigma muito grande. E você acha que em relação a outras doenças existe um preconceito até maior? Maior? Não sei.
Porque sempre se compara, é uma das doenças crônicas, porque a epilepsia é sempre comparada a doenças crônicas. E uma que se compara é o diabetes, principalmente o diabetes juvenil, por exemplo. Então, o que a gente observa da literatura, porque a gente não tem tanta vivência com diabetes, é que é semelhante. Talvez o que eles falam, que o preconceito contra a epilepsia seja um pouco maior, porque a epilepsia muitas vezes, principalmente em relação ao paciente, porque muitas vezes a crise é uma sensação de morte, de interrupção da sua vida. E o paciente mesmo, ele, naquele momento, ele desconhece o que aconteceu com ele. Então, ele é mais difícil para ele enfrentar isso e para a família. Então, o que fala a literatura... Não tem domínio sobre aquela situação. Não tem domínio. Então, esse talvez por isso seja um preconceito maior, e por isso, porque no fim, a própria impressão do paciente acaba criando também o preconceito, né? Por mais que você fale, às vezes o paciente acaba falando, não, a minha doença é pior do que a diabetes. Entendeu? Isso tem muito a ver pontualmente com a questão da crise, porque tem a crise no diabetes também, tem tudo, também, né? Mas é menos frequente. Sim, menos frequente. Eu trabalhei, né, com uma pessoa assim que tinha também algumas crises, me incomodavam um bocado assim, né, também. Mas a pessoa tinha, eu tô até falando um pouco assim, da minha vivência, né? Eu chegava a ter que, assim, de não poder ir no dia de trabalho, né, por conta de como a crise, o meu perfil de crise me deixava, né? Ela assim, durante a vigília, assim, ou pela noite, ou na hora de acordar, mas ela me deixava num estado muito... Talvez pelo fato, assim, já que a gente está se comparando as duas doenças, né? A diabetes, ela te limita, mas ela não... A pessoa que vê alguém que tem diabetes, ela não julga. Não julga. Sim. Agora, se você fala em relação a uma pessoa que tem epilepsia, ela já é mais julgada, né? E é interessante, porque uma das coisas que eu falo, principalmente, ontem mesmo atendi um paciente bem assim, problemático, um adolescente. E aí eu falo, olha, todo mundo tem uma disfunção. Por exemplo, a pessoa que tem o miopia, ela tem uma disfunção do globo ocular, da vista, tem que usar óculos. A pessoa que tem diabetes tem um problema do açúcar, tem que fazer dieta. E a pessoa que tem epilepsia, ela tem uma disfunção do cérebro, então ela precisa tomar um remédio, mas a maioria das vezes você vai levar a vida normal. Mas eles não conseguem estabelecer. Então, na realidade, seria isso, uma disfunção da vista. Quem tem asma, que é uma outra doença crônica, que é muito comparada, tem uma disfunção do aparelho respiratório, mas parece que essa disfunção do cérebro, do sistema nervoso, é muito mais difícil de ser absorvida. Porque as pessoas não entendem, por exemplo, que a pessoa com epilepsia, na maioria das vezes, a disfunção é uma crise. Mas aí ela já começa a achar, se o meu cérebro não funciona direito, então eu não vou aprender direito, eu não vou fazer isso direito. Então ela associa muitas outras atividades que o cérebro controla. E às vezes, na maioria das vezes, não é verdade. E ela mesma já vai se auto-sabotando. Fizemos, inclusive, um de papo com a epilepsia sobre esse processo de auto-sabotagem. Lembra, Edu? E acontece isso muito. Então, e uma das grandes, o que se acha, por exemplo, que uma das possibilidades que o preconceito da epilepsia persista tanto é que as próprias pessoas com epilepsia não se expõem. É o auto-preconceito, né? É um auto-preconceito. Que é o pior preconceito que possa existir, né? Não é nem o que a outra pessoa tem com você, é o preconceito que você tem com você mesmo. Então, provavelmente essa dificuldade, porque você não vê uma pessoa com diabetes, às vezes, ficar escondendo que é diabético. Tudo bem que às vezes sim, mas não é tanto. Sei lá, você não vê uma pessoa com asma, a pessoa que usa bombinha, não, eu tenho asma, talvez fique um pouco, mas não tanto quanto a pessoa com epilepsia. E o papel da família é fundamental nessa questão. Muito importante. Por isso que eu acho que o médico tem que perder tempo de conversar também com a família, mesmo em adulto, mesmo em pacientes adultos. Só ainda dando um flash daquele assunto e sobre isso aqui, esse negócio da autossabotagem, e assim, muitas vezes, né, eu já me autossabotei, eu já tive esse autopreconceito assim,
E dentro de mim, assim, eu não vou fazer isso, não vou conseguir. E caladinho ali, fechadinho no meu mundinho ali e tal, eu falando para mim mesmo que eu não ia conseguir fazer aquilo. Entendeu? E não é assim, entendeu? Depois, com um pouquinho de maturidade, um pouquinho mais de discernimento, eu pude ver que não é bem assim. Não é bem assim para dizer que se eu continuasse com esse comportamento, talvez Fosse pior. fosse pior. E aí, desenvolvendo um outro pensamento, uma outra maneira assim, aí eu consegui separar uma coisa da outra e consegui tomar atitudes diferentes que fossem um pouco benéficas e fazer evoluir um pouco. Mas eu acho que também isso é um problema da maioria dos médicos, porque muitas vezes quando você faz o diagnóstico de epilepsia, você até fala que é, mas você não mantém esse apoio à família, não mantém esse apoio ao paciente. É isso que é uma coisa extremamente aí que eu importante. chegar, né? É claro que tem a dificuldade da pessoa entender o diagnóstico, né? Mas também deve ter a dificuldade de como o médico expõe isso, né? De que maneira é trabalhado isso. E muito também, porque nós assim estamos acostumados, provavelmente você vai em médicos que são especialistas em epilepsia. Sim. Mas se você for ver, a grande maioria da população vai em médicos, quando muito neurologistas. Sim. E os próprios neurologistas já têm meio uma prevenção contra a epilepsia. Então, eles não conhecem tanto, né? E eles mesmos não entendem muito bem. Então, o próprio médico, que não é uma pessoa especialista em epilepsia, ele não tem essa atitude, entendeu? Porque ele mesmo não sabe tanto a ponto de explicar. E se a gente for pensar numa realidade Brasil e pensar no serviço público, aí isso daí é uma coisa até muito pior, né? Muito pior. A dificuldade que o médico tem para o atendimento, a dificuldade que o médico tem em relação à informação que ele recebe, né? Lógico. E às vezes quanto tempo num serviço público o médico tem para atender um paciente? Sim, aí é aquilo que a senhora falou, né? De tentar conversar com a família, né? Provavelmente essa é uma etapa que se pula, né? E você vê às vezes em serviços fora do Brasil, em países que têm maior capacidade, todo médico tem uma enfermeira. Sim. E uma assistente social. Então, o que faz? O paciente sai do médico, além do que o médico falou, ele vai ter um outro profissional que vai ver se o paciente entendeu como tem que tomar a medicação, porque às vezes nem isso ele entende. Se o paciente entendeu qual é a doença dele, quais são as dúvidas do paciente, depois de tudo que o médico falou. Então, tem essa outra pessoa de saúde que ajuda o médico, entendeu? Aqui, mal a gente tem. Às vezes tem um serviço de psicólogo, né, para poder dar um suporte, né? Já que é tão difícil receber essa notícia, né? Como que vai lidar com isso? Se limita muito a um único profissional e esse único profissional às vezes não está preparado para isso. E às vezes nem tem tanto tempo, né? Dependendo do serviço que o paciente é atendido, nem tem tanto tempo. Sim. E aí, às vezes, quando você percebe, já está tão cristalizado, fica mais difícil de você trabalhar todos os preconceitos que a pessoa tem. E a gente, assim, é uma última coisa, que o assunto é tão bom, né? Existe alguma coisa que a senhora acha que pode ser feito assim, de imediato, que pode mudar alguma coisa, assim, pode dar um resultado bom? Eu acho que o principal é você tentar esclarecer mesmo. Campanhas, como a Liga tem feito. E uma das coisas que eu acho extremamente importante, que a gente não faz muito, é nas escolas. Eu acho que seria extremamente importante você ter... Porque volta e meia a criança ou tem epilepsia ou a escola está sabendo. Então não se faz educação sexual, não faz educação disso, daquilo. Poderia ter dentro das escolas uma aula sobre as doenças, as doenças crônicas, como você entende a epilepsia, como você entende uma criança que tem asma. Não é só a epilepsia, mas tem em relação aos próprios cuidados, né? Se uma criança tem uma crise dentro do ambiente escolar, né? Como lidar com isso. Eu acho que não só pelas crianças, mas pelos profissionais que trabalham em escola. Em escolas, professores. Então, eu acho que porque você tem que educar.
Educar e educar. E vou começar por onde? Pela criança. E é onde? Nas escolas. E a partir daí virar um multiplicador, né? Com certeza, né? Que vai espalhando, né? Aliás, né, sobre isso, com muito tato, assim, muito carinho, numa boa, assim, eu já perguntei para várias pessoas, assim, como que você socorreria uma pessoa que tivesse uma crise convulsiva na sua frente, assim, e eu ouvi respostas bem A criativas. grande maioria não sabe. E uma outra coisa agora, dentro da época que nós estamos vivendo, talvez da própria mídia, internet, colocar vídeos, mas também nem todas as pessoas vão se interessam, né? Então acho que ainda assim a escola ainda seria melhor. É que a gente vive muito essa realidade, a gente acha que isso daí é uma coisa, não, isso daí não há necessidade mais de informar, e precisa, né? Com certeza precisa. E é uma coisa que não é que fala assim, essa informação é durante tanto tempo e acabou. Não, isso daí tem que ser uma coisa perpétua, né? E aí, como você falou, se a gente for numa criança, ela vai ser um modificador. Sim, porque ela vai... Eu acho. Sim. Bom, Edu, então acho que essa primeira parte aqui do vídeo, falando de diagnóstico, a gente encerra aqui e dando sequência para uma ponte para um próximo vídeo daqui a pouquinho. E a gente conta também com a participação de todos vocês que estão vendo aqui o nosso de papo com epilepsia, deixando seus comentários, assim, enfim, como se estivessem aqui nessa mesa conosco. Isso vai ser muito construtivo, assim, entendeu? E acrescenta para a gente da mesma maneira que, enfim, para quem estiver ouvindo tudo, a gente vai adorar estar conversando de todas as maneiras possíveis com vocês. Ok? Obrigado. Obrigada. A gente fala.